Então, gente, vamos orar, né? Vamos orar para a gente poder começar, então, a nossa aula de hoje, né? Hoje nós estamos aqui na nossa mentoria, né? Do projeto Natanaelzinho, da missão de discipulado com juniores. E o objetivo aqui é a gente tirar dúvidas, é a gente falar sobre essa missão tão importante que é de formar discípulos na infância, né? E eu gostaria que a gente então orasse, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Espero que seja produtivo para você, seja produtivo também para você que vai assistir essa aula depois, né? Você que vai assistir a gravação, que seja produtivo para você, que você possa ser motivado, né, a continuar exercendo o seu papel, exercendo o seu chamado, exercendo o seu ministério na formação de discípulos, né, que esse é o nosso maior objetivo aqui. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada aluno, meu Deus, que está aqui participando da nossa aula. Cada aluno, meu Deus, que tem tirado esse tempo para aprender, para adquirir conhecimento. E nesta noite, eu te peço que o Senhor abençoe também aqueles que vão assistir essa aula depois, que eles sejam inspirados a fazer a diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Darlene. Seja bem-vinda à nossa aula, à nossa mentoria da missão de discipulado dos juniores. Amém? Amém. É a primeira vez que você vem, né, Darlene? Ah, legal. Então, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda à nossa aula. E a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto bem importante, né? Nós estamos dentro da nossa... que acontece, né? A cada 15 dias, aqui nas quintas-feiras, nós estamos falando sobre as lições do Manual do Discipulador de Juniores. Eu não sei se vocês, todos vocês que estão aqui têm, você que está assistindo agora, se você não adquiriu ainda o Manual do Discipulador de Juniores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o manual, né? Que são 12 lições onde a gente estará aprofundando com os nossos juniores sobre o plano de salvação, ok? Então, essas 12 aulas vai falar sobre a criação, né? Mas não é só contar a história da criação, ensinar para os nossos juniores, para as nossas crianças, que eles fazem parte dessa criação e que eles foram criados por Deus com um propósito específico, que Deus colocou dentro deles tudo que eles precisam para cumprir esse propósito, né? E assim a gente vai falando com os juniores sobre isso, né? Aprofundando sobre isso. Então, é bem importante, se você não adquiriu o manual ainda, né, você possa adquirir. Mas eu quero começar, a gente, fazendo uma pergunta. Você não precisa, né, se você não quiser falar, né, você pode digitar aí nos comentários, né? Tanto quem está aqui ao vivo comigo, quanto quem vai assistir depois, você pode deixar a sua resposta para essa pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? A pergunta é o seguinte: você tem certeza que você foi chamado para formar discípulos na infância? Sim ou não? Responda para mim. Você tem essa convicção de que você foi chamado para isso? Sim, pastora. Jorge de Nata aqui, Rio Grande do Sul. Pastora, Amém. para ter uma ideia, assim, em 1998 eu trabalhei aqui numa instituição, seria tipo de uma ONG com adolescentes, sabe? E aí eu me descobri, daí foi nessa fase, eu trabalhei 3 anos na missão, dando suporte para esse pessoal aí. Aí Glória a depois, para Deus. você ter uma ideia, daí eu entrei na área de empreendedorismo, saí daí, não trabalhei mais com eles. Aí depois a gente, em 2012 faltou o conselheiro tutelar aqui na minha cidade, daí eu entrei e fiquei como suplente daí. Agora, ano passado eu concorri também e aqui fiquei como suplente. Então, eu quero investir nessa área e continuar nessa missão aí de trabalhar com as crianças e adolescentes.
Amém, Jorge. Glória a Deus. Então, assim, né? A sua vida está marcada por eles. Você está sempre se envolvendo em algo que tem ali crianças, juniores. E a gente precisa entender, né? Também outra pessoa respondeu aqui que tem convicção. Gente, por que eu estou perguntando isso? Porque nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus, né? E se formos chamados por Deus, um dia, esse Deus que nos chamou, ele vai requerer de nós um relatório. Ele vai requerer de nós uma prestação de contas, né? Tanto é que a Bíblia fala sobre o dia do juízo. Às vezes, muitas pessoas simplesmente pensam que esse dia do juízo aí é só para falar, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que nós receberemos um galardão, né? Então, isso fala, a salvação, ela é pela fé, pela graça, não tem nada que compra, não tem nada que eu possa fazer para adquirir a minha salvação, já foi paga pelo sangue de Jesus ali na cruz. Mas eu estou falando aqui de propósito, eu estou falando aqui de missão, né? E o galardão, a Bíblia nos fala que ele será dado a cada um segundo as suas obras, ou seja, o galardão será dado de acordo com o cumprimento do seu chamado, o cumprimento da missão que Deus te deu para fazer nessa terra, essa vida que ele te deu para passar, que ele me deu para passar aqui. Ele me deu dons, ele me deu talentos, ele me deu sonhos, ele me fez passar, me permitiu passar por dores, por experiências, para eu ser lapidada. Para quê? Para que eu pudesse cumprir um propósito. E um dia eu vou ter que prestar conta desse chamado, né? Então, a pergunta 1 foi: você tem certeza do seu chamado? O Jorge testemunhou aqui que sim, e que ele está gastando a vida dele nesse chamado. Outras pessoas aqui no chat também respondeu isso, que tem certeza do chamado. Agora vai a pergunta 2. Se hoje você for chamado para essa prestação de contas, que a gente não sabe que dia que vai ser, né? A nossa chamada. Porque o dia que o nosso fôlego de vida for cortado, a Bíblia diz, né, que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, ou seja, né, depois que a gente fechar os olhos aqui nessa terra, para essa terra, nós só vamos despertar diante de um juiz, diante da prestação de contas. O que eu vou apresentar para aquele que me chamou? Qual é o que eu vou dizer que eu fiz com o chamado? Quais foram as ferramentas que eu usei para cumprir esse chamado? Isso faz muito lembrar a parábola dos talentos, né? Que o Senhor veio e distribuiu talentos de acordo com a capacidade de cada um. A um o Senhor deu 1, ao outro deu 2, ao outro deu 5. O que deu 1, o que deu 2 e o que deu 5 multiplicou. O que deu 1 ficou com medo e enterrou, sepultou aquele talento, não multiplicou, foi chamado no dia da prestação de contas, né? Ele foi chamado de servo mau, né? Foi chamado de servo inútil. Gente, essa aula, eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Sobre chamado. Sobre o chamado. E quando a gente fala de chamado, né, e o nosso chamado principal enquanto cristãos é fazer discípulos, porque é isso que Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 28, 19, 20. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele nos deu uma chamada. Então, fazer discípulos é a nossa missão. Só que é o seguinte, a gente percebe na Bíblia, né, que fazer discípulos
de todas as nações, de todas as pessoas. Só que a gente não vai conseguir pregar para todas as pessoas ao mesmo tempo, né? E a gente percebe isso, inclusive, entre os próprios primeiros discípulos de Jesus, entre o pessoal da igreja, os nossos irmãos da igreja primitiva. E nós vemos, por exemplo, Pedro, que foi designado, né, para fazer discípulos, principalmente ali, ele exerceu o seu chamado, principalmente entre os judeus. E a gente já vê, por exemplo, Paulo exercendo o seu ministério, exercendo esse chamado entre os gentios. E a gente percebe que há uma diferença na linguagem deles, há uma diferença nos acessos deles, há uma diferença na forma de comunicar deles, né? Então, a gente percebe entre ali entre os próprios discípulos, cada um deles eles foram os primeiros discípulos, foram dispersos para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eu estou aqui, o meu público, as pessoas que Deus tem colocado para eu falar, são as pessoas que também existe um público aqui, que nós precisamos formar discípulos entre eles, que são os juniores, que são as crianças. Então, a gente precisa entender o seguinte: eu tenho uma responsabilidade de formar discípulos, Mas antes de eu continuar, hoje o tema da aula é a solução de Deus, né, para o pecado da humanidade, porque é um assunto que precisa ser tratado entre os juniores também, entre as crianças também, né? Eu queria ler para vocês um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqui Jesus ele traz um esclarecimento, né, sobre o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Será que ser um discípulo de Jesus é somente ir na igreja? Será que ser um discípulo de Jesus é só carregar uma Bíblia debaixo do braço e falar e postar versículo bíblico lá no Instagram e falar eu sou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal? Não! Jesus ele traz um esclarecimento aqui sobre o que é ser discípulo. O discípulo é aquele que permanece na palavra. É aquele que permanece não sabendo a palavra, mas na palavra. Até o pronome aqui ele é importante, que permanece na palavra, dentro da palavra, a palavra permanece dentro dele, aquele que vive a palavra. É aquele que respira a palavra, é aquele que não abandona a palavra, ele está na palavra. Na palavra de quem, gente? Na palavra de Deus. E como eu estou falando aqui de chamado, porque todo cristão foi chamado para fazer discípulos, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a partir do momento que conhecemos Jesus, nós somos comissionados a fazer outros discípulos, certo? Todo mundo está comigo nisso aí, né? Que o chamado de fazer discípulos é para todo cristão, né? Manifesta aí, levanta a mãozinha, manda um joinha, se você concorda comigo, né? Que a Bíblia diz isso, né? Que nós fomos escolhidos para dar frutos e que o fruto permaneça. Mas eu quero dizer que nós, enquanto líderes de juniores e de crianças, nós temos também um público específico. E por que os juniores, gente? Porque nós precisamos formar discípulos na infância. E formar discípulos na infância, o que significa? Nós temos aqui uma dupla responsabilidade, que é a responsabilidade de plantar a palavra de Deus no coração deles, né? Nós vamos plantar a palavra de Deus e nós precisamos promover que essa palavra de Deus permaneça, que eles permaneçam. E há um estudo, né, que diz que 65%
das crianças que são criadas na igreja não permanecem na igreja na vida adulta. Agora eu vou fazer uma pequena enquete aqui, né, entre nós. Vocês conhecem alguma criança que foi criada na igreja e que não está na igreja mais? Fala aí para mim, né? Vocês têm essa noção? Sim. Né? Eu conheço tem muitas que eram da nossa igreja, que vai já chegando assim, boa noite, né? E a paz seja convosco. Chegando, assim, na fase deles de adolescente, já quer passar para o jovem, e do jovem já quer sair, não quer mais permanecer dentro da igreja. Sim. A gente vê muito isso acontecer, porque como chama? A hierarquia. Não, mas 12 anos já é adolescente. É pré-adolescente, não é adolescente. É pré-adolescente, mas para eles e para os outros jovens, fica botando na cabeça deles, para eles saírem, para ir para o grupo de jovem, e quando chega no grupo de jovem, eles não permanecem, eles saem. Eles saem totalmente. Por quê? Por causa disso. Irmã Regina, o que a senhora está trazendo aí é algo tão importante. Gente, prestem atenção no que a irmã Regina está trazendo. Por que eu escolhi? Eu creio que Deus me chamou para a gente despertar, assim, não só eu, mas muitas pessoas têm levantado essa bandeira, de focar nessa galerinha aí, de 10, 11 e 12 anos. Porque a igreja perde os adolescentes nessa fase. Eles saem da igreja quando se tornam adolescentes e vão virando jovens. Eles, assim, abandonam, dá tchau, falam, não vou mais. Mas a gente perde o coração deles, a igreja perde o coração deles nessa fase. Por quê? Porque essa fase, dentro do desenvolvimento humano, é uma fase importantíssima no que diz respeito ao desenvolvimento emocional, no que diz respeito à construção de crença, no que diz respeito a compreender ensinamentos e colocar isso em prática. Por quê? Porque essa fase é uma fase ponte, irmã Regina, como a irmã Regina falou. É uma fase ponte, em que eles nem são mais crianças, porque 10, 11, 12 anos não é mais criança. Se você for... Para eles, assim, já é jovem, né? Sim, mas também não são. Não é jovem. Realmente não é jovem. Sim. Mas para as crianças e as próprias mães, bota na mente da criança, no né? Pré-adolescente, que ele já é jovem. Aí eles já querem passar para o grupo de jovem. E a gente, quando passa, eu mesmo digo por mim, eu choro. Por quê? Porque eu fico, às vezes, não é brigando, mas questionando. Por que sair logo agora? Por que eles têm que ir para o grupo de jovem? Não, porque está numa fase boa. Sim, mas quando chega lá, às vezes não tem a base que seja apropriada para ele permanecer. E depois que ele está no jovem, que ele vê, às vezes, alguns quer voltar para o grupo de criança novamente. Mas é essa a questão. Por quê? Porque eles não são mais crianças e eles também não são jovens. Essa é a visão. A gente precisa entender que eles são juniores. Eles não são criança. Eu não posso infantilizar a mensagem para essa galera. Eu tenho, gente, isso a gente precisa acordar, a igreja precisa acordar para isso. E muitas igrejas abandonam mesmo, gente, esses juniores nessa fase. Por quê? Lá no grupo de crianças, eles incomodam. Por que eles incomodam? Porque lá não cabe mais eles, no sentido de não tem graça mais. Eles não querem ouvir historinha mais.
E nem quer ficar embaixo, porque E cada um não tem quer uma ficar fala. no culto dos Não adultos, quer ficar no culto, diz que está com sono, que está com preguiça, tá, e fica se levantando para banheiro, fica levantando para beber água. Então, assim, tira a atenção então o que que a dos gente tem que pais, das fazer? mães, né? Aí, Então, por isso que eu estou dizendo. Então, às vezes, assim, eles querem ficar comigo, aí eu digo, então, bora subir. Porque lá em cima, eles veem que realmente coloco assunto que é para criança e também para os pré-adolescentes. sim, Eles gostam, e muitas dinâmicas que tem também referente à Bíblia, né, das palavras da Bíblia, questionário da Bíblia, e eles gostam muito. Por maravilha. isso, E é isso aí. É uma estratégia, né? é, e é muito importante, entendeu? Isso, isso. E a nossa missão, né? Que a gente, qual que é a proposta aqui, gente? É pegar esses juniores e separá-los. Separar eles. Nós vamos, assim como Jesus tinha um tanto de. Jesus não tinha só 12 discípulos, não, tá, gente? Jesus tinha mais de 12. A Bíblia fala dos 12, a Bíblia fala de 70, a Bíblia fala dos 120, né? Mas Jesus, ele separava 12, ele separou esses 12, que são os 12 apóstolos, que ele tinha uma pretensão, que eles multiplicassem uma visão, né? Que esses 12 eles passassem para frente algo de uma forma especial. Jesus estava, esses 12 mergulharam no coração de Jesus. Boa noite, paz, Deus abençoe. Esses 12 mergulharam ali no coração de Jesus para entender, né? Para procurar entender melhor, Jesus tratou eles de perto. Então, qual que é a estratégia, gente, dentro da missão de discipulado com os juniores? Eu entendendo que eles não são adolescentes ainda, agora eu preciso também entender que eles também não são crianças mais. Então eu vou separá-los, eu vou tratá-los de forma separada. Eu vou criar uma classe para eles. Eu vou criar uma aula específica para eles. Eu vou dar para eles um lugar. Eu vou dar para eles pertencimento. Eu vou gerar neles senso de importância. Eu vou dizer para eles que eles são amados, né? Porque pensa, você chegar num lugar e alguém dizer, olha, você não pode ficar aqui porque você não é criança mais. E chega lá no outro, você não pode ficar aqui porque você é pequeno demais. E chega lá, você não pode ficar aqui porque você é grande demais. Entende? Agora não. Quando você cria um grupo exclusivo para juniores, você está dando esse senso de importância. Faz sentido, gente, para vocês? Manda um joinha aí para mim, né? Se faz sentido. Comenta aqui, você que vai assistir depois, comenta aqui o que você acha. O grupo de juniores na igreja precisa ser tratado de forma separada. É um público diferenciado. E um detalhe, esse público é um público ponte entre a infância e a adolescência, porque na adolescência eles vão passar por um processo chamado processo de individuação, gente. O que é o processo de individuação? É o momento que eles estão construindo a sua identidade. Por que adolescente, a gente que olha de fora, eles são tão confusos, né? O adolescente, à mesma hora, ele de manhã ele está alegre, de tarde ele está triste, mais tarde ele está com raiva, mais tarde um pouquinho está melancólico. Por quê? Porque está acontecendo um turbilhão de coisas dentro dele que ele está construindo. Nem ele mesmo sabe o que ele quer, ele mesmo sabe quem ele é. Está acontecendo várias coisas na área, no psiquismo dele, nos hormônios, no corpo, né? Porque até agora há pouco ele era uma criança, agora ele está tendo que lidar com transformações no seu corpo, né? Que ele não tinha. Ele está tendo que lidar com sentimentos, com emoções que ele não tinha, e agora ele está tendo que lidar. Sim, irmã Regina, né? Não, você falando isso aí que a gente tem que dar importância a ele, né? Eu estava vendo que quando eles estão comigo,
eu coloco algo para eles fazerem ali onde que ele está, entendeu? Por exemplo, como a menina é adolescente, eu chamo ela para ser maestrina, né? Porque ela tem 11 anos, 12 anos. Vamos agora, você vai agora, eu levo o louvor, e daí do louvor eu passo para ela o gesto, e ela depois passa para os pequenos. Olha que legal. Aí Parabéns, depois, Regina. pronto. Também eu faço com os juniores as peças com eles, peça teatral com eles. Pego só os maiores para fazer a peça também. E eles ficam muito satisfeitos, muito alegres. Entendeu? Porque é isso que eles precisam, conexão. Né? Essa fase. E uma outra característica, né, gente, dessa fase ponte aí, né? Então, a primeira característica importante que precisa saber é que eles não são mais crianças, mas também eles não são adolescentes ainda. E uma outra coisa importante sobre os juniores é que nessa fase eles estão testando o que eles aprenderam lá na infância, sabe? Assim, gente, isso é inconsciente, eles não estão pensando, refletindo sobre isso, né? Mas tudo que eles aprenderam na infância, nessa fase, eles vão testar. Eles querem experimentar. Bom, falaram para mim que Jesus é assim, assim, assim. Então vamos experimentar isso aqui agora, né? E o que eles experimentam nessa fase? As experiências dessa fase, gente, são experiências que eles vão levar como elementos para eles construírem esse seu processo de construção da identidade na adolescência. Se nessa fase eles tiverem experiência com Deus, de orar e receber resposta, se nessa fase realmente a palavra de Deus, eles aprenderem a palavra de Deus e a palavra de Deus fazer sentido para eles, se nessa fase, né, eles realmente experimentarem o batismo com o Espírito Santo, né? Hoje eu fiquei muito feliz, eu recebi um depoimento de uma aluna, né, que está trabalhando, por exemplo, com o manual do discipulador, e ela falando que na última aula as diaconisas tiveram que ir lá intervir, porque durante eles falando ali sobre a palavra de Deus, sobre as lições do manual, né, que é sobre pecado, sobre arrependimento, os juniores se entregaram para Deus, eles entenderam a palavra, eles choraram de soluçar, porque eles estavam entendendo, a palavra de Deus estava entrando dentro deles. Isso vai gerar neles o quê? Vai gerar experiência para quando eles forem para a adolescência e para construir o seu processo, o seu próprio processo de identidade, né? Porque as escolhas da nossa vida adulta, gente, aquilo que nós vamos escolher na vida adulta vai ser influenciado pelas nossas experiências da infância. As nossas escolhas hoje, eu tive uma experiência bem legal, né? Aqui em Betim nós tivemos um encontro de mulheres hoje à tarde, um encontro de pastores, eu estava presente, a mesa com propósito, e o lugar que foi feito foi num casarão, né? Um restaurante que se chama Casarão aqui na minha cidade. E lá nesse casarão só coisas antigas. Coisas antigas. O casarão é feito só de coisas antigas. É uma réplica de um casarão antigo, né? Gente, que legal! E eu fiquei emocionada quando eu me deparei com uma máquina de costura, né? Antiga, aquelas bem antigas. Por que eu fiquei emocionada, gente? Porque eu lembrei, né, da máquina de costura da minha bisavó, que eu aprendi a costurar criança, né? E por muitos anos eu fui costureira. Olha para você ver que interessante. Por muitos anos eu fui costureira. E isso me trouxe uma memória emocional, uma memória afetiva, né? Tão interessante. E como que essa vivência ali da infância, por muito tempo, norteou meus gostos. Eu tomei gosto pela costura, né? Fui trabalhar com uniformes. Por quê, gente? Porque algo lá na minha infância tinha um elemento ali, né? E sem contar as minhas próprias experiências como cristão, as minhas experiências com Deus, né? Que hoje eu estou aqui falando para vocês, mas eu sempre digo isso, todo lugar que eu vou. Eu não me tornei crente
de uma hora para outra, né? As minhas experiências na infância, eu me lembro de muitas vezes, gente, eu criança, chorando diante de Deus, pedindo batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 10 anos. Eu me lembro do dia como se fosse ontem. Foi um culto de sexta-feira. E eu buscava. Por quê? Porque as minhas líderes do Ministério Infantil, elas pregavam a palavra. Eu via a minha líder chorando diante de Deus. Eu via a minha líder recebendo eu via, eu estou contando a minha própria experiência, viu, gente? Eu via a minha líder recebendo aquela virtude do Espírito Santo e sentindo, e eu desejava receber aquilo, eu buscava. E elas nos ensinavam sobre isso, nos ensinavam sobre o Espírito Santo. E eu buscava, eu orava, pedindo. Criança, eu tinha 10 anos. Até que um dia, no culto de sexta-feira, né, eu senti, foi a primeira vez que eu falei em línguas. Eu estava no culto de sexta-feira, ali na igreja, né? E foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso para mim, foi uma experiência muito marcante. E, gente, né, eu fui criada na igreja, eu faço parte da estatística dos 35% que permanecem, graças a Deus, me sinto muito grata a Deus, né, por isso, por Deus ter me guardado. Mas não significa que foi fácil, não. Durante a minha vida cristã, durante a minha caminhada cristã, muitas vezes eu tive vontade passei por lutas, dificuldades, tive vontade de abandonar, né? Com relação à nossa carne, né? Com relação à nossa matéria. Aconteceram várias coisas na vida que me deram vontade de parar. Mas, gente, todas as vezes que me deu vontade de parar, eu me lembrava daquele dia. Até hoje é assim. E é interessante, né, que todas as minhas experiências com Deus, né, de resposta, de oração, né, quando eu estou, por exemplo, com alguma causa, né, precisando de alguma resposta de Deus, que eu me debruço a orar pedindo a Deus resposta, gente, eu sinto a mesma coisa que eu senti aquele dia, isso já faz algumas décadas, né, mas a mesma presença eu sinto até hoje, né, porque foi uma experiência muito marcante para mim. Eu tinha 10 anos, 10 anos, né? Então, os nossos juniores, eles não são diferentes. Então, a gente precisa entender que essa fase é uma fase que, para fazer discípulos. E a palavra fazer, ela também não se resume a um evento. Fazer também, a gente pode substituir essa palavra por formar, né? E formar é um processo contínuo, onde nós vamos formar discípulos na infância, né? Nós vamos transformar esses juniores em discípulos. Então, o primeiro passo é entender, né, que eles não são crianças, e eles também não são jovens e adolescentes, eles são juniores. Júniores, tem algumas igrejas que chamam eles de teens, na igreja do Evangelho Quadrangular a gente chama de juniec, né? Eles não são criança, não trate eles como criança, não trate eles como criança, porque eles não são mais crianças, mas também eles não são adolescentes, eles são juniores, certo, gente? Quem tá comigo aí, né? Quem tá comigo aí, comenta, né? Porque realmente a gente precisa entender isso, precisa ficar claro para a gente. Primeiro passo para transformá-las em discípulos. Gente, é um público maravilhoso. Por que é um público maravilhoso? Porque é um público cheio de energia. É um público que tem muita lenha para queimar. É um público que traz muita alegria para a igreja. É um público que tem muita vontade de fazer as coisas. Então, é momento de despertar os dons, né? Ei, Jane, tudo bem? Isso mesmo, a Jane está dizendo aqui que está sendo uma experiência maravilhosa, e é mesmo. E é mesmo. Só que se você tira os juniores do contexto deles, eles vão incomodar. Eles vão se tornar um problema lá no Ministério Infantil. E se você joga eles no meio dos adolescentes, também é outro problema, porque eles ainda não são adolescentes. Você quer contar a sua experiência, Jane? Eu quero.
Eu estou no celular. Eu estou no celular, mas está sendo... Ai, estou aqui no Luz. Foi muito bom. O primeiro encontro dele, que eles levaram os amigos, assim, foi muito bom. Teve 21 visitantes, uns estavam doentes, a gente não ia fazer, porque tinha gente que estava na enchente. Aí, de repente, eu digo, não, vamos fazer, pastora, vou fazer tudo simples. Eles trazem o que puder, tudo. Ai, mas foi muito bom, eles ficaram muito felizes. Tinha uma menina que era de outra igreja, da igreja Poder, do pastor Valdomiro aquele. E aí ela ficou encantada. É minha vizinha aqui, né? E ela diz assim, mãe, me perdoa, mas eu quero voltar de novo, sabe? E eu fiz convitezinho, eu fiz lembrancinha, eles se apaixonaram. O bom é que eles estão encantados, que essa semana a gente vai começar a ir na casa dos amigos, e sábado tem outro culto. Eu tenho outro culto, Jesus na casa dos meus amigos, e o bispo se admirou, né, deles tudo estudando na terça, e o bom, assim, aquelas meninas que não paravam no culto, e de 10 anos, toda hora indo no banheiro, agora elas ficam no dia do culto e oração, elas ficam tudo bem na frente. E o bispo fica encantado, né? E daí ele ungiu para nós ir nas casas. Ai, foi muito bom. E aí eles querem voltar, né? E sábado a gente tem outro culto. E aí as amigas dizem, dá para a gente levar outros amigos? Eu falo, pode levar. E assim, eles estão muito empolgados mesmo, muito empolgados. Já tem gente me perguntando, eu posso trabalhar com as crianças? Eu digo, pode, vamos trabalhar com as crianças. Muito bom mesmo, tá? Olha que fenômeno, né, gente? As crianças, os juniores, né, se tornaram evangelistas. Tipo, eu quero trazer meus amigos, né? Sim. Eles não ficavam quietos, agora eles já estão participando, eles estão estudando. Olha que lindo, gente. Pessoas que talvez trabalhar com criança não querem, agora já despertou interesse de outras pessoas querer agregar a equipe. Né? Então, assim, gente, é muito maravilhoso, né? Mas quando a gente entende que temos um chamado, e um chamado específico, né? Um chamado específico. Então, dentro do projeto Natanaelzinho, qual que é a proposta? Eu pego esses juniores, eu separo eles, né? Porque quem está comigo aí desde o princípio, essa instrução, né, a gente, antes de começar as 7 fases da multiplicação, antes da gente viver, né, todo esse processo aí, a gente faz essa organização, né, a gente separa os juniores que são maduros e transforma eles em líderes de IGS, em líderes de grupos de evangelismo, né, para quê? Para que justamente eles se sintam pertencentes, porque agora ele não é mais só um participante, agora ele está ativo, que é uma outra característica do junior. Ele não gosta de ser plateia. Gente, e quando eu falo que ele não gosta de ser plateia, eu não estou dizendo assim, vai ter que fazer a vontade do junior. Não é nesse sentido. É porque a fase do desenvolvimento dele pede para ele ir atrás. A fase psíquica do desenvolvimento dele está impulsionando ele a gerar conexões importantes. A fase do desenvolvimento dele está impulsionando ele a descobrir, a aprender. Ele está sendo impulsionado pelos hormônios, ele está sendo impulsionado pelo próprio desenvolvimento. E nós, enquanto igreja, se a gente entender isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar toda essa energia, né? Ei, Ellen, boa noite. Seus juniores aí, eu te acompanho, eu bato palma para você todo dia, né? Seus juniores aí vão bombar. O Água Branca vai ser todo ganho para Jesus através dos seus juniores. Em nome de Jesus. Então, a igreja precisa aproveitar toda essa energia, a gente canalizar essa energia nessa formação dos discípulos de Cristo. Porque, gente, eles vão se tornar discípulos de alguma coisa, tá? Nessa fase. Porque eles vão buscar conexões, eles estão buscando referência, eles estão buscando um modelo para seguir. Por que nessa fase eles se tornam fãs do cantor tal, do jogador tal, do ator tal? Porque eles estão buscando referência.
Eles estão buscando do influencer tal, né? Porque eles estão buscando referência. Agora, se eu e você, enquanto pastores desse ministério, eu e você, enquanto chamados para formar discípulos entre os juniores, né? Eu e você entendendo isso, entendendo que é nosso papel, é meu papel, é seu papel. A gente agora vai canalizar toda essa energia deles para eles absorverem a palavra de Deus. E absorvendo essa palavra, eles vão permanecer nessa palavra. Então, é por isso que o projeto ele tem 2 viés, que é o viés do discipulado, né, do discipulado enquanto teoria, né, vamos dizer assim, enquanto instrução, né, por quê? Porque aqui a gente vai ensinar a palavra, vamos ensinar o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo, o que a Bíblia diz sobre aquilo outro, e por outro lado tem a questão da experiência, que são as 7 fases, certo? Então a gente vai gerar nos nossos juniores essas 2 coisas. Eu planto a palavra através da instrução, e eu vou proporcionar que eles permaneçam na palavra através da experiência. Experiência. Eles precisam ter experiência. Gente, quando o Saulo, né, que ele se chamava Saulo, ele caiu do cavalo, ele disse, eu estava indo matar os cristãos, mas no meio do caminho eu estava indo para Damasco com cartas para matar e perseguir os cristãos, mas no meio do caminho uma grande luz veio e cegou meus olhos, eu caí do cavalo. E Deus foi lá e falou com o profeta, com Ananias, e Ananias foi lá e falou comigo que eu era um vaso escolhido e orou para mim, e eu fui curado e eu fui batizado. Gente, olha que experiência. Experiência. Não foi só teoria. Porque Saulo, né, que se tornou apóstolo Paulo, sabia muito sobre a teoria da lei mosaica. Ele era um judeu excelente, ele sabia muita teoria, mas ele não tinha tido ainda a experiência. Mas quando ele tem a experiência, essa experiência ela é casada com a instrução, né? Se torna ali o apóstolo Paulo, que agora, ao invés de perseguir os cristãos, ele se torna um cristão perseguido por causa do evangelho, por causa da palavra. E que palavra é essa, gente, né? E nós já estamos chegando aqui no final da nossa aula, mas eu preciso falar para vocês, né? A 5ª lição do manual é a solução de Deus para o pecado do homem. A solução de Deus para o pecado do homem. Qual é a solução de Deus para o pecado do homem, gente? Qual é a solução? O que a gente tem que fazer com os nossos pecados? Qual é a solução de Deus para o pecado da humanidade, gente? E é um papo que dá pano para manga, né? Não sei se aí no estado de vocês fala isso, mas aqui em Minas a gente faz. Quando uma conversa, ela tem muito... O assunto estica, né? Dá pano para manga. Porque hoje nós vivemos infelizmente, nós vivemos um tempo em que o evangelho, ele está muito, como é que eu vou dizer, gente? Ele está muito influflusado, sabe? Né, assim, tem muita coisa que as igrejas, a maioria das igrejas fazem para tornar o evangelho mais atrativo, que eu não acho que esteja errado, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer de tudo para ganhar alguns, né? Mas a gente não pode esquecer que o evangelho se trata justamente da solução de Deus para o pecado do homem, para a situação decadente do ser humano. Que nós não somos bons. Nós somos pecadores.
ser humano pecou, caiu. O ser humano, ele foi destituído da glória de Deus, conforme a Bíblia nos fala. Eu até ouvi um dia para trás aí, né, os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul, né, Jane? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Eu ouvi um comentário tão maldoso de um pastor há um tempo atrás, falando que algumas coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul foi castigo de Deus por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, né? Não sei se vocês já ouviram algo assim. Na internet vive acontecendo isso, né? E aí eu achei interessante que um outro pastor veio comentar esse comentário, né, desse pastor, e eu, assim, aplaudi, né, a fala dele, ele falando, gente, todos nós somos pecadores, se Deus fosse nos castigar, né, todos nós somos pecadores, a raça humana é pecadora. Se Deus castigasse todo mundo, Deus exterminasse a terra agora, Deus ainda seria justo, porque nenhum de nós somos merecedores da graça que foi revelada através de Jesus Cristo. Nenhum de nós. Isso é graça. Mas mesmo sendo pecadores, né? Jesus, ele veio. Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todos nós estávamos caminhando, toda a humanidade estava caminhando em passos largos para o inferno. E a Bíblia diz, né, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas Deus, ele nos amou tanto que ele nos deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não crê já está condenado, né? Já está condenado. Há uma condenação sobre a humanidade. Gente, isso é muito profundo, eu acho, pelo menos, né? E essa verdade precisa ser pregada para os juniores. Porque os juniores estão entrando agora numa fase da vida deles que eles vão ter que lidar, né, com algumas escolhas na vida deles. E a gente precisa entender o seguinte, que existe o pecado original, né, que é o pecado que levou toda a humanidade ao inferno, que todos nós estamos condenados, e existe o meu pecado pessoal, particular, o seu, o do outro. Se eu entender, né, que todos os meus pecados foram perdoados por Cristo ali na cruz, eu vou aprender a lidar melhor com as tentações dos meus pecados pessoais, os meus pecados da Andréia. Faz sentido, gente, para vocês? Faz sentido? Né? Então, quando os juniores eles entenderem sobre essa lógica da graça, né, essa lógica da graça de Deus, eles vão conseguir compreender melhor sobre como lidar, né, com os pecados pessoais. E existe uma maneira de lidar com os pecados pessoais. Qual que é? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça, né? Então, assim, é um assunto muito pertinente. E nessa lição 5, vai falar, né, muito sobre isso, né? Vai falar sobre essa graça, né? Vai falar sobre como que Jesus opera e o que eu tenho que fazer. Eu preciso reconhecer, né? Eu preciso reconhecer que sou pecadora, reconhecer que preciso do Senhor, né? E como que eu reconheço isso, né? Aí lá no manual vocês vão perceber, né? Todos aqui têm o manual? Quem não tem, se alguém não tiver aqui, eu mando o link para vocês. Sinalizem aí se alguém não tem o manual e quiser adquirir, eu envio o link para vocês, tá? E você que está assistindo a aula depois, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você adquirir o manual do discipulador, ok? E aí, gente, ok, Emily, eu vou colocar aqui para você no chat, tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte, que
a gente precisa aprender a lidar, né, com esse pecado, e ensinar os nossos juniores a como fazer isso, né, ensinar os nossos juniores a como lidar, para quê? Porque isso vai nortear as escolhas deles. E aí, eu estava falando que lá no manual, tem no final, depois de cada lição, tem lá as práticas, né? Tem as práticas que você pode fazer com eles, que é qual oração que você vai fazer com eles com relação ao pecado, né? Como que você vai modelar eles, né? Eu dou algumas sugestões do que você pode fazer para gerar modelo neles, né? E por último, a instrução para a semana, né? Após cada lição, você tem isso, ok? E eu vou colocar aqui o link, então, do manual. E quem não tiver, e quem, além do manual, através desse link aí, você consegue adquirir também os outros materiais, o manual do consolidador, que a Jane falou, né, aqui do Jesus na Casa dos Meus Amigos, que é o esboço de mensagens para os juniores pegarem, tá? Os juniores pregam, eles pregam, né? Eles é que vão estudar para pregar na casa dos amigos. Então, através desse link aí, você consegue adquirir também o manual do discipulador, tá bom? Desculpa, o manual do consolidador, né? Através desse link aí. E você consegue também, gente, através do link, você vai ser direcionado, né? Porque eu tenho alguns outros materiais, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês, eu vou apresentar aqui, né, os materiais que eu tenho, que pode ajudar você, né, nessa tarefa de transformar os juniores em discípulos, né? Eu tenho algumas ferramentas que podem ajudar você, tá? Então, eu vou colocar aqui, que você, através desse link aí, você consegue quase todas. Mas se alguma você não conseguir, você pode me chamar no direct ou no WhatsApp, que eu envio aí para vocês, tá bom? Mas eu vou apresentar aqui para vocês os materiais que eu tenho, né? Os materiais que eu trabalho, e Deus está trazendo aí outras coisas também, em breve, né? Eu vou estar lançando uma escola de capacitação para líderes de juniores, tá? Orem aí por esse projeto, né? Em breve eu já vou falar com vocês aqui sobre essa escola de capacitação, onde não somente ferramentas, mas eu quero realmente trazer um conhecimento para vocês sobre desenvolvimento humano, né? Porque, para quem não sabe, eu sou psicóloga também, né? Estou me especializando em neuropsicopedagogia, tenho também a formação em terapia sistêmica familiar. Então, eu tenho um conhecimento para passar para vocês, que eu acho que vai agregar. Saber sobre ter esse conhecimento vai ajudar vocês aí no ministério, né? Então, já estamos aí desenvolvendo isso, em breve trago novidades, ok? Então, esse material aqui, ó, Transforme Seus Juniores em Pregadores, é o manual do consolidador, que tem 12 esboços de mensagens aqui pro junior pregar. Mensagem simples, gente, as histórias das casas que Jesus visitou, né? E qual foi a necessidade que Jesus supriu ali naquela casa, tá? Um outro material que eu quero apresentar para vocês é o manual do discipulador, que é esse que a gente faz a mentoria aqui nas quintas-feiras, tá? Que cada semana eu trago aqui um tema sobre, hoje nós estamos na lição 5, que é Jesus como solução de Deus, tá? Mas ele também tem 12 lições, ok? E tem vários bônus aqui para vocês, quem adquire esse recebe alguns bônus aí. Inclusive, como falar de batismo para os juniores, tá? Você pode também adquirir a coleção completa, que é o manual de implantação, né? Onde aqui eu escrevi o passo a passo para você implantar o projeto Natanaelzinho, construir a sua estrutura de discipulado, né? Tem aqui nesse livro. Aí, por R$47 você compra tudo. O manual do discipulador, o manual do consolidador, a história do Natanaelzinho, e você ainda ganha o planner, tá? E ainda um treinamento de 3 horas, onde eu explico o passo a passo para você saber tudo isso aqui.
Esse aqui é um lançamento, eu lancei essa semana, né, que é o combo especial para líderes de crianças juniores, né, algumas instruções, são instruções simples para você aprender a lidar melhor com crianças com transtorno do espectro autista, TDAH e TOD, tá? Porque, gente, é muito importante isso aqui, a gente precisa aprender a lidar. Tem coisa que a gente aprende a mudar, e tem coisa que a gente aprende a lidar, a gente precisa aprender a lidar, né? Chega uma criança autista na sua igreja, você precisa aprender a lidar com isso, né? Como que você vai agir? Como que você vai agir com os pais dessa criança? Como que você vai instruir as crianças da sua igreja a agir diante dessa criança? Então, assim, se preparar é o melhor remédio, né? Então, é muito importante isso aqui, tá, gente? Tratar com empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente ter amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E não somente o autismo, mas o TDAH também, né? O TDAH, por exemplo, é algo que tem sido muito recorrente. Muitas crianças têm sido rotuladas de teimosas, de bagunceiras, de crianças impossíveis, de crianças, dão até alguns nomes horríveis, criança atentada e tudo mais, mas às vezes essa criança, gente, ela tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aqui, gente, é um conjunto de problemas. A criança com TDAH, ela tem dificuldade de manter o seu foco, ou seja, uma criança que não vai ficar quieta, é uma criança que vai andar, vai correr, vai mexer com os outros. É uma criança que não tem foco, não vai conseguir prestar atenção, é uma criança hiperativa, sabe? Então, saber lidar com isso, existem ferramentas que vão te ajudar a lidar com essa criança. O TOD é a mesma coisa, né? Que a nossa criança, ela é birrenta, ela é pirracenta, ela é chorona, ela é desobediente. E, de repente, essa criança tem TOD, né? Então, é importante aprender, né, a lidar com isso. Sim? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, ficou em pausa. Ah, sim. E tem também, gente, a consultoria personalizada, tá? Que às vezes você, o pastor André, eu quero que você acompanhe a minha igreja, eu quero ter encontros individuais com você, tá? Que é uma outra modalidade aqui também, né? Que eu tenho, onde eu acompanho você de perto, eu te ajudo a montar a sua estrutura de discipulado, a gente pega lá os nomes mesmo, seus juniores, a gente vai montar a sua estrutura de discipulado, eu vou auxiliar você a viver as 7 fases, né, que você pode também, e nesse pacote aqui, ó, você recebe todas as ferramentas, ok? Você recebe todas as ferramentas, mais a gravação dos nossos encontros, né? É uma benção. Gente, o que eu quero mesmo é ser útil para você aí no seu ministério. Amém, gente? Oi, gente, então é isso. Fez sentido para vocês a aula, né? Se fez sentido, escreve aí algo que foi bom para você. Essa aula vai ficar gravada. Amanhã eu vou colocá-la já no YouTube, tá? Mando o link para vocês, compartilhem o link com outros líderes aí do Ministério Infantil, tá? Compartilhem essa aula. Eu queria tirar um print aqui de vocês, pode ser? Pode. Então, vamos abrir nossas câmeras aí, vocês podem abrir as câmeras? Glória a Deus. Vamos abrir aí as nossas câmeras e vamos tirar um print. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, que Deus continue abençoando, tá? A vida de vocês. E se você ainda não segue o Projeto Natanaelzinho, siga lá, tá? Manda fotos para mim do que vocês estão fazendo, se vocês já batizaram os juniores, lá nos destaques do Instagram do Projeto Natanaelzinho, todo mundo que me manda, eu coloco lá, vocês já viram? Quem já viu os destaques? Eu já, viu? Eu já coloquei lá, para a senhora ver. Eu vou botar o vídeo, que é 2 desceram as águas do batismo. Glória a Deus. Gente, eu não tirei ainda não vai embora não, peraí, eu conversei demais. 1, 2, 3, e... Aí, agora foi. Gente, Deus abençoe. Quinta-feira que vem tem aula de novo, porque eu fiquei na última aula sem dar, porque nós somos para São Paulo.
Mas quinta-feira que vem tem aula de novo, estaremos aqui na nossa 7ª aula, aula 6 do manual, tá bom? Deus abençoe vocês e a gente vai se encontrando por aí. Qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Estou à disposição de vocês. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Jane? Tentei perguntar para ela o que tinha acontecido, mas ela falou que não foi nada. Então tá, joia. Gente, Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Até, um abraço. Até. Tchau, Emily, linda. Volta semana que vem. Tchau. Amei ter Volto você sim. na nossa aula. Tá certo. Tchau. Fica na Tchau. paz. Tchau.